Whitney Houston não era apenas uma cantora, ela era a voz. Houve um tempo em que o mundo inteiro parava para a ouvir alcançar notas que pareciam tocar o céu. Mas por trás do sorriso radiante, dos recordes históricos e do glamour inigualável, escondia-se uma alma frágil, encurralada pela pressão de uma indústria implacável e por um amor autodestrutivo. Bem-vindos ao Arquivo dos Imortais. Hoje abrimos as páginas da vida da mulher que redefiniu a música pop global, mas que pagou o preço mais alto pela sua genialidade. Esta é a história real, gloriosa e trágica de Whitney Houston. Se és fã de grandes lendas e queres preservar a memória dos que marcaram o mundo, inscreve-te já no canal e ativa as notificações. Whitney Elizabeth Houston nasceu para a música. Em Newark, Nova Jersey, a sua infância foi batizada pelo gospel e pelo soul. A sua mãe, Cissy Houston, era uma respeitada cantora de apoio. A sua prima era Dionne Warwick e a sua madrinha de consideração, ninguém menos do que Aretha Franklin. Aos 11 anos, quando Whitney subiu ao altar da Igreja Batista da Nova Esperança para o seu primeiro solo, quem estava presente percebeu imediatamente que aquilo não era apenas talento, era um dom raro. A sua voz combinava a força das igrejas afro-americanas com uma precisão técnica impressionante. Rapidamente, a sua beleza e presença chamaram a atenção, levando-a a trabalhar como modelo para grandes revistas. Mas o seu destino estava selado ao microfone. Em 1983, o lendário produtor Clive Davis viu-a cantar numa discoteca. Nesse exato momento, acreditou ter encontrado a maior artista da sua geração. Clive moldou Whitney para transcender barreiras. Numa época em que a MTV e muitas rádios ainda eram profundamente segregadas, Whitney abriu portas que pareciam impossíveis de atravessar. O seu álbum de estreia, lançado em 1985, disparou para o topo das tabelas. Sucessos como Saving All My Love For You e How Will I Know tornaram-se verdadeiros hinos. Ela foi a única artista na história a conseguir 7 músicas consecutivas no primeiro lugar da Billboard. Superando os Beatles e Elvis Presley, Whitney parecia perfeita. Tinha uma imagem impecável, um sorriso magnético e uma capacidade vocal que deixava o mundo sem palavras. O ano era 1992. Whitney Houston já era uma superestrela, mas o que aconteceu a seguir elevou-a a um patamar ainda mais alto. Ao lado de Kevin Costner, protagonizou o filme O Guarda-Costas. A banda sonora tornou-se uma das mais vendidas de todos os tempos. E a música principal, uma reinterpretação de um tema de Dolly Parton, chamava-se I Will Always Love You. A canção começa apenas com a voz dela, pura e desarmante. Depois cresce, ganha força e transforma-se num dos momentos musicais mais reconhecidos da história. Whitney não cantava apenas a música, ela dominava-a. Era oficialmente a realeza da música mundial. Mas quanto mais alto se voa, maior pode ser a queda. Os bastidores da vida de Whitney começaram a desmoronar. O seu casamento com o cantor Bobby Brown tornou-se alvo constante dos tabloides. Era uma relação marcada por excessos, conflitos, ciúmes e, tragicamente, pelo consumo de drogas. A voz que outrora parecia indestrutível começou a dar sinais de desgaste. As entrevistas tornaram-se erráticas. A imagem da artista perfeita foi desaparecendo, dando lugar a uma perseguição mediática cruel. O mundo que a tinha aplaudido passou a observar a sua dor. Whitney tentou regressar várias vezes. Em alguns momentos, mostrava lampejos da antiga grandeza. Mas o corpo e as cordas vocais já carregavam as marcas de anos de sofrimento, abuso de substâncias e exaustão emocional. No dia 11 de fevereiro de 2012, na véspera da cerimônia dos prêmios Grammy, chegou a notícia que ninguém queria ouvir. Whitney Houston foi encontrada sem vida na banheira de um quarto de hotel em Beverly Hills. Tinha apenas 48 anos. A causa da morte foi afogamento acidental
agravado por uma doença cardíaca e pelo uso crônico de cocaína. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A voz tinha se calado para sempre. A tragédia de Whitney Houston lembra-nos que, por trás dos holofotes mais brilhantes, existem seres humanos de carne, osso e emoções. Mas o seu sofrimento não define o seu legado. O que permanece é o poder da sua arte. É a forma como conseguia tocar milhões de pessoas através de uma única nota. É a emoção que continua viva sempre que uma das suas canções começa a tocar. Whitney Houston partiu, mas a sua voz permanece imortal. Obrigado por nos acompanhares em mais esta viagem ao passado aqui no Arquivo dos Imortais. Se esta história te tocou, deixa o teu gosto, partilha o vídeo e escreve nos comentários qual é a tua música favorita de Whitney Houston. Até ao